Olá e bem-vindos. Hoje, nossa análise vai nos levar ao coração da Europa, para um país cuja história é um épico. Um épico de reinos poderosos, invasões devastadoras e revoluções que abalaram o mundo. A Hungria. É um lugar fascinante. A geografia já diz muito, né? A Hungria fica na Bacia dos Cárpatos, que é tipo uma encruzilhada natural. Exato. E por 1000 anos, essa localização fez dela um ponto de encontro e muitas vezes de colisão entre grandes impérios, culturas e ideologias. Exatamente. E para nos guiar, a gente tem um material de referência bem robusto, um artigo enciclopédico que cobre essa longa jornada. A nossa missão aqui é desvendar os fios que tecem a complexa tapeçaria húngara. E talvez a grande narrativa que vamos seguir seja a de um pêndulo. Um pêndulo. Uma nação que, por toda a sua história, parece oscilar entre as influências do Oriente e do Ocidente. Essa é a definição perfeita. Entender a Hungria é entender essa tensão constante, essa busca por um lugar no mundo. A jornada começa com um povo que não era da Europa, com uma língua que não se parece com nada ao redor e que precisou fazer escolhas que, definiram seu destino para sempre. Então vamos começar por aí, pela identidade. Até o nome do país é duplo. O mundo chama de Hungria, uma palavra que provavelmente vem de associações antigas com os hunos. Sim, mas eles mesmos. Eles mesmos chamam sua terra de Magyarország. O país dos Magyares. E essa distinção é crucial. Magyar vem da principal das 7 tribos que chegaram nas estepes e conquistaram essa região no final do século IX. A língua húngara não é eslava, nem germânica, nem latina. É uma ilha linguística. Isso cria o quê? Um senso de identidade muito forte e, ao mesmo tempo, de isolamento desde o início. Totalmente. E essa identidade precisou ser forjada. Aí vem um momento decisivo, o primeiro grande balanço do pêndulo. Acontece lá pelo ano 1000 com o rei Estevão I. Ele toma uma decisão que vai ecoar por toda a história húngara. Que é converter o reino ao cristianismo católico romano. Exato. E como reconhecimento, ele recebe do Papa a coroa sagrada, que até hoje é o símbolo mais poderoso da nação. É impossível subestimar a importância desse ato. Foi uma escolha geopolítica, sim, deliberada. Estevão poderia ter se voltado para o cristianismo ortodoxo de Bizâncio, o que alinharia a Hungria com o Oriente. O que faria todo sentido, geograficamente. Faria. Mas ao escolher Roma, ele ancorou o país política e culturalmente na Europa Ocidental. Ele estava dizendo, nós pertencemos a este clube. E funcionou. O reino da Hungria medieval não era um ator secundário. Virou uma potência. E que potência? O artigo traz um dado que me chamou muito a atenção. No século XII, o rei Bela III tinha uma renda anual em prata que era maior que a do rei da França. E quase igual à do rei da Inglaterra. Quase igual. Exato. E isso desconstrói completamente a ideia de que a Hungria era uma periferia da Europa. Naquele momento, era um centro de poder e riqueza que rivalizava e até superava as potências ocidentais. Isso molda uma autopercepção de grandeza, né? Com certeza. E torna os traumas que viriam depois ainda mais dolorosos. Eles não se viam como pequenos, se viam como centrais. E essa mentalidade é importante para a gente entender o que vem a seguir. Eles também tinham uma sofisticação política impressionante. Em 1222, o rei André II emitiu a Bula de Ouro. O nosso material de referência descreve como a primeira constituição da Europa continental. Limitava o poder do rei e garantia direitos à nobreza, era muito avançado para a época. Sem dúvida. Mas essa Era de Ouro sofreu um golpe que é quase inimaginável. Em 1241, a invasão mongol. As estimativas são brutais. Acredita-se que entre 1/4 e metade da população do reino foi morta. Metade. É difícil até de visualizar a escala disso. É o tipo de trauma coletivo que fica no DNA de uma cultura por séculos. Mas a resposta a isso foi notável. O rei seguinte, Bela IV, iniciou uma campanha massiva de construção de castelos de pedra. A paisagem do país mudou. E deu certo. Funcionou. Quando os mongóis tentaram voltar décadas depois, encontraram uma nação fortificada e foram repelidos. E essa resiliência nos leva a outro pico, talvez o mais brilhante da Hungria medieval, o reinado de Matias Corvino no século XV.
Um rei renascentista, né? Totalmente. Ele não era de uma dinastia real antiga, mas de uma família nobre. Patrono das artes, da ciência. A biblioteca dele, a Biblioteca Corviana, era a segunda maior e mais importante da Europa. Só perdia para a do Vaticano. Só para a do Vaticano. Mas essa estabilidade toda era frágil. E em 1526 vem o desastre. A Batalha de Mohács. O exército húngaro é aniquilado pelo Império Otomano. É o fim da Hungria medieval independente. O que acontece a seguir é a fragmentação total do país. O pêndulo é puxado violentamente para o Oriente. O país é dividido em 3 partes, né? Exato, por 150 anos. A parte ocidental e norte fica com os Habsburgos austríacos, a parte central, incluindo a capital Buda, vira uma província otomana. E a leste, o Principado da Transilvânia. Isso, que sobrevive como um estado semi-independente, jogando um complexo jogo diplomático entre os dois gigantes. A Hungria se torna a fronteira sangrenta entre a cristandade e o Islã. E quais foram as consequências mais duradouras dessa divisão, dessa guerra constante? As cicatrizes foram profundas. A guerra constante devastou o campo, a população, e quando os Habsburgos finalmente conseguiram expulsar os otomanos no final do século XVII, eles encontraram vastas áreas do país despovoadas. E a solução deles foi? Assentar grandes grupos de sérvios e alemães nessas terras. Isso alterou fundamentalmente a composição étnica da Bacia dos Cárpatos e plantou as sementes para muitos dos conflitos nacionalistas dos séculos seguintes. Essa dominação dos Habsburgos cria uma nova panela de pressão. A identidade húngara estava sendo suprimida e, bom, isso inevitavelmente levaria a uma explosão. O que nos leva ao século XIX. Isso culmina em 1867, com o chamado Compromisso Austro-Húngaro. Depois de uma revolução fracassada, né? Exato, em 1848. Os austríacos perceberam que precisavam dos húngaros para manter seu império. O resultado é a criação de uma monarquia dual, o Império Austro-Húngaro. A Hungria ganha autonomia interna e Budapeste, que é a união de Buda, Óbuda e Peste, explode como uma metrópole global. É uma segunda era de ouro, de certa forma. A arquitetura, os cafés, a ciência, a indústria. O período conhecido como Boldog Békedok, os tempos felizes de paz. Lindo nome. Sim, mas era uma era de ouro com um problema fundamental, uma bomba relógio. O compromisso dava paridade à nobreza húngara com a austríaca, mas ignorava completamente as outras nacionalidades do império. Croatas, eslovacos, romenos. Ucranianos. A modernização veio ao custo de um nacionalismo interno cada vez mais forte, tanto húngaro quanto das minorias, que acabaria por destruir tudo com a Primeira Guerra Mundial. E aqui a gente chega no evento que talvez, mais do que qualquer outro, define a Hungria moderna. Se alguém quer entender a psique húngara do século XX e até do XXI, precisa entender o Tratado de Trianon. De 1920. É mais do que um tratado, é um trauma nacional. Os números são chocantes, e o artigo detalha bem. Da noite para o dia, o Reino da Hungria perdeu 71% do seu território histórico. 71% e 58% da população. Mas o ponto mais crucial é que cerca de 3,3 milhões de húngaros étnicos se viram vivendo como minorias em outros países. Na Romênia, na recém-criada Tchecoslováquia, no Reino da Iugoslávia. Foi a amputação de uma nação. E esse trauma de Trianon dominou completamente a política húngara no período entre guerras. O principal objetivo da política externa era reverter o tratado. E essa busca desesperada por justiça ou vingança os levou por um caminho muito sombrio. Sim, é um exemplo trágico de como o ressentimento histórico pode moldar o futuro. Essa obsessão em reaver os territórios perdidos levou a Hungria a se alinhar gradualmente com as potências do eixo. A Itália de Mussolini e a Alemanha de Hitler. Que prometiam ajudar a redesenhar as fronteiras. E durante a Segunda Guerra Mundial, a Hungria participa da invasão da Iugoslávia e, em 1944, com o avanço soviético, é ocupada pela própria Alemanha nazista. E é aí que a história toma seu rumo mais sombrio. Com a ocupação alemã e a colaboração de autoridades húngaras,
O Holocausto na Hungria acontece com uma velocidade e brutalidade, assim, aterradoras. Os números são de uma eficiência cruel. São. Em questão de meses, quase 440 mil judeus húngaros foram deportados, a esmagadora maioria diretamente para o campo de extermínio de Auschwitz. A derrota na guerra joga o pêndulo húngaro com força total para o outro lado, para a esfera de influência soviética. E o que se segue é um dos períodos stalinistas mais brutais do Bloco de Leste. Sob a liderança de Matyas Rákosi, um discípulo fiel de Stalin, a Hungria passou por coletivização forçada, industrialização pesada e uma repressão política selvagem comandada pela polícia secreta, a AVH. O padrão de vida despencou, o medo era constante. Até que, em 1956, o povo não aguenta mais. Começa como um protesto estudantil e explode numa revolução nacional. Liderados pela figura reformista de Imre Nagy, os húngaros pedem eleições livres, o fim da censura e, o mais ousado de tudo, a retirada do Pacto de Varsóvia e a neutralidade do país. Por 13 dias, o mundo assistiu com a respiração suspensa. Havia uma esperança genuína. Mas a resposta soviética foi esmagadora. Tanques invadiram Budapeste, a revolução foi afogada em sangue, Nagy foi preso e executado 2 anos depois. O trauma foi imenso. E o artigo menciona que quase 1/4 milhão de húngaros fugiu do país, uma sangria de cérebros e talentos. Exatamente. E após essa repressão, um novo líder, János Kádár, é colocado no poder por Moscou. E ele implementa um sistema que ficou conhecido por um nome que parece quase uma piada: comunismo goulash. Mas por trás desse nome curioso, existe uma estratégia política muito séria, não é? É um paradoxo fascinante da Guerra Fria. A Hungria se tornou o que era chamado de o barraco mais feliz do Bloco Oriental. Kádár estabeleceu um compromisso tácito com a população. O Estado forneceria um padrão de vida relativamente melhor. Isso. Com mais bens de consumo, uma economia um pouco mais liberalizada. Isso, e em troca, o povo não se envolveria em política. Foi uma espécie de pão e circo comunista, que durou por mais de 30 anos. Até que o sistema inteiro entrou em colapso. Em 89, a transição do comunismo, a Rendszerváltás, ou mudança de regime, foi notavelmente pacífica na Hungria. E momento simbólico, que a nossa fonte destaca, é o reenterro de Imre Nagy, o líder executado da Revolução de 56, agora como um herói nacional. Um fechamento de ciclo extraordinário. E, mais uma vez, o pêndulo balançou com força total. O país se voltou decisivamente para o Ocidente, um movimento que ecoa aquela escolha fundamental do rei Estevão 1000 anos antes. A Hungria entra para a OTAN em 99 e para a União Europeia em 2004. Exato. Mas essa transição para o Ocidente foi tão linear quanto parece? A chegada à União Europeia foi o fim da história? O ponto final dessa oscilação histórica? Aparentemente não. E é isso que nos traz ao cenário contemporâneo. O nosso material de referência descreve o período a partir de 2010 como politicamente dominado pelo partido Fidesz. Em 2012, foi aprovada uma nova Constituição. E o sistema político passou a ser descrito por muitos observadores externos com um termo específico. O termo democracia iliberal. E aqui surge esse termo que a gente ouve muito. O que isso realmente significa nesse contexto húngaro? É importante entender o conceito. A ideia, segundo os seus proponentes, é que a nação não precisa seguir o modelo liberal ocidental clássico, que foca primordialmente nos direitos individuais e no multiculturalismo. E em vez disso? O foco se desloca para a soberania nacional, a identidade cultural, as raízes cristãs e os interesses da comunidade. Mesmo que, para proteger esses valores, seja necessário, segundo eles, restringir a atuação da mídia, do judiciário ou de ONGs. É uma visão que entra em choque direto com muitos dos valores fundamentais da União Europeia. Completamente. E, na prática, isso significa, como aponta a fonte, um período de tensão prolongada com as instituições da UE e com os Estados Unidos. E os debates giram em torno de quê? De questões como o Estado de Direito, a independência das instituições, políticas de migração e direitos LGBT.
É como se, depois de ter se ancorado firmemente no Ocidente, a Hungria estivesse agora questionando os termos dessa ancoragem, buscando um caminho próprio dentro e, por vezes, contra as estruturas ocidentais. O pêndulo talvez não tenha parado de balançar. Exatamente. Foi uma jornada e tanto, de um poderoso reino medieval que se via como centro da Europa, passando pela divisão entre impérios, pelos traumas definidores de Trianon e da Revolução de 56, Pela experiência única do comunismo Gulasch e chegando a este caminho distinto e muitas vezes controverso no século XXI. e se a gente observar todo esse percurso, o trauma do Tratado de Trianon de 1920 parece ser uma chave que destrava muita coisa, né? Sem dúvida. Ele moldou as alianças que levaram ao desastre da Segunda Guerra e, segundo muitos analistas, seu fantasma continua a influenciar a política externa e interna húngara até hoje. E a reflexão que fica, então, é... A reflexão que fica é como a percepção de uma injustiça histórica, ocorrida há mais de um século, pode continuar a ser uma força tão poderosa na política contemporânea. E, de forma mais ampla, até que ponto a identidade de uma nação é moldada não apenas por suas vitórias e eras de ouro, mas pela forma como ela processa ou se recusa a esquecer suas perdas mais profundas.